João capítulo 6, a partir do verso 26, ou melhor, só o verso 26 por enquanto. João 6, 26. Jesus respondeu: a verdade é que vocês estão me procurando não porque viram os sinais milagrosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Jesus respondeu: a verdade é que vocês estão me procurando não porque viram os sinais milagrosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Pai, muito obrigado pela tua palavra, porque ela é viva, eficaz, capaz de realmente penetrar profundamente nas nossas vidas e produzir aquilo que homem nenhum pode produzir aquilo que teologia nenhuma pode produzir, que ciência nenhuma pode produzir, que conhecimento natural nenhuma pode produzir. Só o Senhor pode produzir através da sua palavra. Por isso rasgamos o nosso coração nesse dia e realmente damos permissão, Espírito Santo de Deus, para o Senhor se movimentar entre nós e distribuir essa palavra de forma personalizada a cada um dos teus filhos que estão aqui, de forma presencial ou que estão online conosco também, em nome de Jesus. Amém. Amém? Como eu disse, o Senhor está fazendo muitas coisas nesses dias, nesse tempo. Se foi um ano de muitas revoluções, está sendo um ano de muitas revoluções, e eu quero dizer para você aquilo que eu digo sempre, e isso não é frase de efeito, isso é para realmente te incentivar a depositar sua fé naquilo que Deus ainda quer fazer na sua vida. O ano ainda não acabou, amém? E isso é para a bênção da minha e da sua vida. O ano ainda não acabou. Então tem muitas coisas que Deus ainda quer fazer, quer realizar nas nossas vidas, e eu e você podemos sim criar grandes expectativas para viver tudo que Deus tem para nós. Deus é maravilhoso, gracioso e tem realmente nos levado ao entendimento daquilo que Ele quer fazer nas nossas vidas. E à medida que damos os passos, à medida que caminhamos, à medida que correspondemos, nós entramos no novo de Deus, entramos numa dimensão nova, pisamos novos degraus e realmente estamos cada vez mais próximos daquilo que na totalidade Deus tem para nós. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso, amém? Eu estou muito empolgado com o que Deus está fazendo. Sou só eu, não? Você também está? Amém? Uma vez eu falei para um casal discípulo, mas isso faz muitos anos, do dia para a noite as coisas podem mudar. E eu estou falando isso do ponto de vista positivo, do dia para a noite. Aquilo que você imaginou estar vivendo num dia, pode ser totalmente diferente no outro dia, porque só Deus pode transformar. Em um dia Ele criou os luminares, no outro a terra já estava diferente, porque Ele criou outra coisa. Amém? Esse é o nosso Deus. Então ainda que você olhe para esse, e eu fico vendo esses memes aí de internet, eu não fico vendo, às vezes está ali e vem, né, aparece. E de repente eu vi uma cena assim de um memezinho, de alguém, um desenhozinho, né, de alguém olhando uma porta assim, estava escrito na porta 2021, e a pessoa assim olhando assim, querendo abrir, mas não querendo abrir, com medo de abrir 2021, por causa de tudo aquilo que aconteceu em 2020. Mas eu não consigo ver que esse ano não foi um ano glorioso para mim e para você, queridos. Eu não consigo ver que esse ano não foi um ano extraordinário para mim e para você. Eu não consigo enxergar que Deus usou esse ano só para me maltratar, só para te maltratar. Deus não faz isso, queridos. Foi um ano de grandes oportunidades. E eu vou escancarar 2021, porque se vivemos tudo que vivemos em 2020, nada se compara com o que vamos viver em 2021. O nosso Deus é glorioso, então pode abrir a porta. Pode abrir a porta que eu vou entrar, querido. Nós vamos entrar e vamos viver, em nome de Jesus, o ano mais glorioso das nossas vidas. Porque é de glória em glória, é de glória em glória. Se houve uma glória para esse ano, há uma glória maior para o ano que vem. Em nome de Jesus, eu e você devemos criar essa expectativa. Então eu fico revoltado com esses memezinhos. Porque sim, foi difícil, ninguém está negando as dificuldades do ano. Mas eu estava aqui pensando numa frase que já foi falada algumas vezes aqui. Tempos difíceis geram homens fortes. Homens fortes geram tempos fáceis, e tempos fáceis geram homens fracos.
Não existe, queridos, a condição de eu e você vivermos tudo que Deus tem para mim e para você, se não experimentarmos as dificuldades que porventura nos apareçam. Nós precisamos entender que Deus usa tudo isso para nos forjar, para nos capacitar, para nos tornar em conquistadores que nunca imaginávamos ser. Você fazer proezas que você nunca pensou que um dia faria. Por quê? Porque diante de uma dificuldade, você se permitiu se reinventar em Deus, se permitiu ser trabalhado por Deus, e realmente chegar aonde Deus queria que você chegasse. Por isso que 2020 para mim está sendo o melhor ano da minha vida. Assim como 2019 foi, só que 2020 a glória foi maior. E 2021 será maior ainda, em nome de Jesus. E de repente eu me deparo com esse texto que eu acabei de ler, não sei se você lembra qual foi o versículo. João 6:26. Quando Jesus olha para a multidão, para os seus discípulos, para alguns dos seus discípulos e diz assim: a verdade é que vocês estão me procurando, não porque viram sinais milagrosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. E eu olho para o contexto desse texto e vejo coisas extraordinárias acontecendo. E quando Jesus nos chama para sermos seus discípulos, quando Jesus nos propõe uma caminhada, quando Jesus nos propõe um chamado ministerial, uma proposta ministerial, nós precisamos entender todas as coisas que estão envolvidas nesse chamado. E se você começar João capítulo 6, você vai ver acontecer a multiplicação dos pães e peixes. Queridos, tem algo mais extraordinário que isso. Jesus pegar 5 pães e 2 peixinhos e alimentar uma multidão de mais de 5.000 pessoas. Tem algo mais extraordinário do que isso? Quando Jesus nos chama, Ele nos chama para vivenciar coisas extraordinárias, coisas que o natural não poderia produzir, coisa que o homem não poderia fazer. É uma vida dinâmica, é uma vida que a cada dia pode nos surpreender, como os discípulos e aquela multidão foram surpreendidos naquele momento com a multiplicação dos pães e peixes. Só uma vida com Jesus pode produzir algo assim, queridos. Só uma vida com Jesus pode produzir algo que, no momento eu estou achando que eu vou morrer de fome, no outro, eu estou vivendo uma prosperidade imensa que eu nunca imaginei viver na minha vida. No momento eu tenho 5 pães e 2 peixinhos, que mal dá para uma pessoa, uma família. E de repente, num outro momento, eu tenho tantos pães e tantos peixes que uma grande multidão é alimentada. No momento eu olho um discípulo falar para Jesus: Jesus, só temos 200 denários aqui. Não dá para comprar pães suficientes para alimentar toda essa multidão. E de repente chega outro discípulo: só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Jesus pega, manda sentar todo mundo. Eu vou mostrar que a vida com Jesus, a vida comigo é uma vida dinâmica. Eu vou mostrar para vocês o que é viver aliançado a mim. Manda todo mundo sentar, que eu quero todo mundo prestando muita atenção no que eu vou fazer. E Jesus manda todo mundo sentar. E de repente ele pega os 5 pães e 2 peixinhos, dá graças a Deus. E depois de tendo dado graças, eles começaram a distribuir os pães e peixes para aquela multidão. E sabe o que aconteceu no término dessa multiplicação? 12 cestos cheios. Os discípulos levaram para casa, ou levaram para o ministério, ou levaram para a caminhada deles. 12 cestos cheios. No início eles não tinham nem 5 pães e 2 peixes, porque era de um menino isso. A vida com Jesus é dinâmica demais, queridos. No momento eles achavam que todos iam perecer de fome. No outro momento, além do povo não perecer de fome, eles recebem prosperidade. Eles saem com 12 cestos cheios de pães. Só Jesus pode fazer isso, querido. Bolsa de valores nenhuma pode produzir uma multiplicação como essa. E eu não estou falando contra.
Mas nenhuma bolsa de valores pode produzir algo que Jesus pode produzir, queridos. E essa é a vida com Ele. No momento você está a pé, no outro momento você está de carro. No momento você tem roupa, no outro momento você tem um guarda-roupa para dar para milhões de pessoas. Milhões, amém? No momento você acha que a vida vai acabar, que o 2020 vai te consumir, de repente Deus abre uma porta extraordinária, e aquilo que você nunca imaginou viver, você passa a viver. Porque só Jesus pode transformar. Só Jesus pode fazer coisas tão maravilhosas como essas. E o texto mostra que eles viveram isso. Prosperaram. 12 cestos cheios. Não foi só alimento para o momento, foi alimento para alguns dias. Prosperidade isso. Num outro momento, na continuidade do texto, Jesus manda os discípulos atravessar o mar. E de repente eles atravessam. E sabe quem aparece na alta madrugada andando sobre as águas? Jesus. Você já viu alguém andar sobre as águas, querido? Pois é, os discípulos viram isso. Algo extraordinário, sobre-humano, o natural não pode produzir isso. Só consegue ficar em cima da água dentro de um barco, uma prancha, alguma coisa que flutue. Ou você tentando nadar por algum tempo, que em algum momento você vai cansar se você não sair daquele lugar. E de repente Jesus aparece. Eu fico imaginando Jesus andando sobre as águas no meio daquela tempestade. Os discípulos apavorados, homens experimentados no mar, e de repente Jesus vem. Eu viria assim, Jesus talvez não, mas eu viria assim, tipo assim. Mas Jesus acho que não, acho que ele só veio seguro, confiante, e tentar ensinar mais alguma coisa para os seus discípulos. Que coisa extraordinária. Só uma vida com Jesus nos dá a possibilidade de experimentarmos coisas sobrenaturais como essa aqui. Nós experimentamos já tanto sobrenatural no nosso contexto como igreja, curas, milagres, provisões, portas abertas, coisas que o homem nunca poderia produzir. De repente, Deus produz. Só uma vida com Jesus pode nos dar a possibilidade de viver isso. Então sim, uma vida com Jesus ela é maravilhosa por isso também. Uma vida com Jesus ela é maravilhosa porque ela é dinâmica, porque ela é extraordinária, porque ela é sobrenatural. E quando Deus nos chama para uma vida com Ele, Ele nos chama para viver todos esses milagres, todos esses sinais, todas essas maravilhas. Mas uma vida com Jesus não é só milagres, uma vida com Jesus não é só sobrenatural que você vai se degustar disso. Uma vida com Jesus não é só multiplicação de pães e peixes, uma vida com Jesus também é uma vida de entrega. Porque nós falamos da multiplicação dos pães e de peixes, nós falamos dos 12 cestos cheios, mas de repente teve que ser alguém. Alguém teve que aparecer e dar 5 pães e 2 peixinhos. Poderia ser a última coisa que ele tinha nas suas mãos, o último recurso para o seu sustento. Uma vida com Jesus envolve entrega. Uma vida com Jesus envolve situações que humanamente nós não gostaríamos de passar muitas vezes, como quando os discípulos foram para o mar, dentro do barco, e de repente eles começaram a ser açoitados pelos ventos. E a Bíblia me dá a entender que eles estavam ansiosos, preocupados. Como eu disse, homens experimentados no mar, pescadores. Uma vida com Jesus envolve humanamente essas inseguranças também. E nós não podemos deixar de fora do pacote, essas situações que às vezes vamos viver. Quando estamos transicionando de um lugar para o outro, quando estamos indo de uma dimensão para outra, e de repente no meio da caminhada, depois de 5 quilômetros remando, porque estava remando contra o vento, estava sendo difícil. É só nesse momento que Jesus aparece. E eu vou fazer um parênteses aqui na minha mensagem, porque isso nem estava. Às vezes a gente quer ver tanto Jesus, a gente quer que Ele apareça, a gente quer que Ele se revele. E quando eu olho para esse texto eu percebo que, às vezes para Ele se revelar, Ele vai primeiro permitir que nós rememos até o lugar aonde Ele entenda que deva se revelar.
Por que ele não chegou no início? Por que ele não entrou no barco junto? Por que ele mandou os discípulos antes? Por que ele não chegou às 10 da noite, foi chegar à meia-noite? Por quê? Porque às vezes para eu e você experimentarmos algo extraordinário de Deus, nós vamos ter que primeiramente remar até o lugar, até o ponto exato, até o tempo, o kairós de Deus, para que realmente aquilo que Ele tem para manifestar se manifeste nas nossas vidas. É só um parênteses. A vida com Jesus envolve isso, queridos. Os benefícios de um chamado. Desfrutar de coisas extraordinárias. Jesus tinha notoriedade, queridos. Jesus tinha visibilidade, as pessoas corriam atrás de Jesus. Quem não quer isso? Vivemos uma geração tão carente, que qualquer tapinha nas costas, uma vez por semana, já afaga a alma de tantas maneiras. O que dirá uma multidão às vezes nos perseguindo? Não vem dizer que isso não mexe comigo e com você. Não vem dizer que nós não gostamos disso. Pois é, Jesus tinha isso porque o chamado, os discípulos tinham isso porque o ministério, Jesus e os seus discípulos tinham isso porque Jesus, quando Deus nos chama, Ele também nos permite viver essas realidades. Mas nós precisamos entender a balança de tudo isso, que ela precisa ter um entendimento de equilíbrio. Envolve as duas coisas, sim. E é maravilhoso. Agora, o que eu estou disposto, até onde eu estou disposto a ir para viver tudo que Deus tem para mim? Até onde você está disposto a ir para viver tudo que Deus tem para você? Até que ponto? Até que degrau? Até que quilometragem você está disposto para viver tudo o que Deus tem para você? Ele nos chama para essa vida extraordinária, Ele nos atrai para essa vida desafiadora, mas chega um momento em que eu e você vamos precisar tomar uma decisão: até onde eu vou? Até que passo eu estou disposto a dar para realmente entrar na totalidade do que Deus tem para a minha vida? E essa multidão que presenciou os milagres, essa multidão que presenciou a multiplicação dos pães e dos peixes, que foi alimentado pelo sobrenatural de Deus através de Jesus, por meio de Jesus, naquela multiplicação, é uma multidão que quando Jesus manda os discípulos ir para o outro lado do mar, e depois Jesus vai, é a mesma multidão que paga um preço para ir atrás de Jesus. É a mesma multidão que passa o mar, é a mesma multidão que anda quilômetros, é a mesma multidão que rema quilômetros, para ter mais um momento com Jesus, para ter mais um tempo com Jesus. Mas quando essa multidão chega até Jesus, Jesus discerne algo no coração dessa multidão. Jesus discerne algo no coração daqueles que estavam seguindo Ele. Jesus discerne algo que estava por trás de um aparente posicionamento deles em relação a querer ter Jesus. E o que Jesus discerne? A verdade é que vocês estão me procurando não porque viram os sinais milagrosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. O que Jesus percebe? Jesus percebe que aquela multidão, boa parte dela, a maioria daqueles que estavam ali perseguindo Jesus, estavam pagando um alto preço por um motivo: provisão. Por um motivo: sustentabilidade humana natural. Por um motivo: por pão natural. Sabe o que isso me mostra, queridos?
que essa é uma verdade que percorreu a história. Não é uma verdade restrita a um momento bíblico, a um contexto bíblico como esse que eu e você estamos lendo. É uma realidade de boa parte da igreja durante toda a história. De ir até Jesus, de até pagar um preço. Por quê? Para quê? Por provisão, por pão natural, por sustento natural. E Jesus fala assim: vocês não perceberam o milagre, vocês não discerniram o que eu fiz, vocês estão atrás de pão e comida natural, pão para se alimentar naturalmente, é disso que vocês estão atrás. E se você olhar o texto antes desse versículo, Jesus está dizendo que eles queriam, na realidade, instituir Jesus como rei deles, natural, porque ele traria justiça natural para eles, mas essa justiça que eles queriam estava mais atrelada à prosperidade humana e natural que eles poderiam ter, à qualidade de vida natural que eles poderiam ter. Até onde você está disposto a ir para viver tudo o que Deus tem para você? Até onde você está disposto a ir para você desfrutar da totalidade do que Deus tem para você? Esse é um ponto de transição, queridos. Esse momento em que Jesus olha para a multidão e diz assim: vocês não estão atrás de mim, vocês estão atrás daquilo que eu produzi há dias atrás. Pão e peixe. O povo queria provisão, Jesus queria lhes dar uma revelação, queridos. O povo queria um rei que lhes desse prosperidade humana e natural. Por quê? Por qual motivo você procura Jesus? Presta atenção nisso, queridos. Sabe até onde a maioria das pessoas estão dispostas a ir com Jesus? Até o ponto aonde não lhes é pedido nada. Boa parte das pessoas estão dispostas a ir com Jesus, a estar com Jesus, a buscar Jesus, até exatamente o ponto aonde nada lhes é exigido. Até o momento em que nada me foi pedido ainda, nada foi exigido de mim ainda. E é exatamente nesse ponto que os homens são separados dos meninos. É exatamente nesse ponto que os escolhidos, os chamados, são separados da multidão. É exatamente nesse ponto em que aqueles que vão desfrutar de uma profundidade maior são separados daqueles que vão viver pelo resto das suas vidas uma vida rasa, superficial e medíocre. É exatamente quando se deparam com um sermão como esse de Jesus, quando ele discerne a motivação do coração do povo, quando ele discerne o coração daqueles que estão atrás dele, não por aquilo que ele é, e não pela revelação que ele estava trazendo, mas por aquilo que ele tinha produzido dias atrás. É aqui. E olha aqui para mim, queridos. Todos nós, presta muito bem atenção nisso, todos nós, de forma inevitável, vamos chegar nesse ponto. Todos que estamos aqui, todos que estamos sentados, todos que estamos online, todas as crianças que estão ali em cima, todos vão chegar nesse ponto. E vamos precisar tomar uma decisão. E necessariamente eu e você tomaremos essa decisão. Não tem como fugir dessa decisão, não tem como abdicar dessa decisão, não tem como dizer não preciso tomar essa decisão. Inevitavelmente, o teu posicionamento a partir desse ponto determinará a decisão que você tomou. Inevitavelmente, porque como cristãos, como aqueles que foram chamados por Deus e por Jesus,
esse nosso Pai Celestial que nos ama, nos dará as mesmas oportunidades que deu a tantos homens que passaram pela nossa história, a todos os homens que viveram no contexto bíblico. As mesmas oportunidades estarão diante de mim e de você, e eu e você teremos que tomar sim uma decisão. Teremos sim que tomarmos uma posição. Se estaremos atrás dele, se buscaremos a ele simplesmente pelo pão natural que ele pode nos dar, ou se vamos querer nos alimentar da sua carne e do seu sangue. Jesus discerne isso, queridos. Jesus percebe o coração. E eu não vejo Jesus magoado com isso, eu não vejo Jesus se sentindo usurpado, sei lá qual palavra eu posso usar aqui. Eu vejo Jesus dando uma oportunidade de transição. Eu vejo Jesus dando uma oportunidade de vivermos um novo nível, de transicionarmos para o novo de Deus para nós. Eu vejo Jesus nos dando uma oportunidade de avançarmos e crescermos. Eu vejo Jesus amoroso, gracioso, falando: essa é a hora, esse é o momento, esse é o Kairós, de oportunidade para esse povo transicionar de uma realidade para outra. Sabe o que acontece com aquele discurso? Porque Jesus começa a falar dele como pão. Jesus fala assim: vocês vieram atrás do pão natural, o pão que eu havia multiplicado momentos atrás. Mas eu quero apresentar um pão. Eu quero apresentar para vocês um pão que, se vocês comerem desse pão, jamais terão fome novamente. Se vocês se alimentarem desse pão, vocês jamais terão fome novamente. Se vocês se alimentarem desse sangue, beberem desse sangue, vocês jamais terão sede novamente. Ele começa a dizer que ele é o pão que desceu do céu. Que aquele que comer da sua carne e beber do seu sangue, jamais terá fome e sede novamente. Sabe o que acontece, queridos? Esse discurso escandaliza. Esse discurso confronta a multidão e os seus seguidores e os seus discípulos também. É o discurso da desistência. É o discurso que pode levar à desistência. Que muitos não querem discursar. Que muitos não querem abrir a boca para dizer que é verdade, que é realidade, que é bíblico. Que muitos, para não querer perder, não querem falar sobre esse discurso, sobre essa palavra. Que muitos não querem abrir a Bíblia e se deparar com uma realidade que é verdade, que é para todos nós e que se aplica nos dias de hoje também. É um discurso que precisa ser dito hoje, em 2020. Só que esse discurso fez com que Jesus perdesse, naquele momento, a maioria das pessoas que estavam seguindo ele. A maioria virou as costas e foi embora. A Bíblia diz que alguns discípulos, não os 12, viraram as costas e foram embora. Porque acharam duro demais aquele discurso. Porque acharam desafiador demais aquele discurso. Porque não queriam ouvir aquilo, o que eles queriam era pão natural. O que você diria para Jesus a partir das tuas escolhas e decisões, se ele olhasse para você: a partir de agora não tem mais provisão natural para você?
o que eu te dou é algo sobremodo excelente, muito maior. É só espiritual. Se Jesus olhasse para você e dissesse, a partir de agora não tem mais porta natural para ser aberta para você. A partir de agora a tua empresa não vai crescer mais. A partir de agora a prosperidade não vai vir mais natural sobre a sua vida. A partir de agora não tem mais isso. O que você falaria para Jesus? Jesus em momento algum disse que não daria mais pães naturais para esse povo. O que Jesus disse é, eu quero apresentar algo maior para vocês. E a maioria do povo não quis nem degustar desse algo maior. Sabe por que Jesus nos apresenta isso, querido? Porque o que verdadeiramente sacia a minha e a sua vida não é a provisão natural, não é o carro do ano, não é a casa muito bem estruturada, não é a viagem tão sonhada. O que verdadeiramente sacia a minha e a sua vida é a presença dele em nós. E Jesus sabe disso, e eu e você como cristãos sabemos disso. Mas as nossas atitudes, por mais que saibamos disso, muitas vezes é percorrer uma longa distância para chegar até Jesus, por causa do pão natural que Ele pode nos dar. E eu não estou aqui julgando ninguém em absoluto, queridos. Porque essa tentação está diante de mim todos os dias. Todos os momentos. E Jesus não quer nos privar do pão natural, porque a Bíblia diz, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Quem busca o pão, presta atenção, quem busca o pão natural é quem não teve ainda a total revelação de quem Cristo é. Porque a Bíblia diz, busque em primeiro lugar o reino, e as demais coisas, provisão, o que vai vestir, o que vai comer, elas serão o quê? Acrescentadas. A energia que gastamos atrás do pão, se fosse gasta atrás da vida de Deus, tantas coisas já teriam sido acrescentadas a nós, queridos. Mas a nossa energia tem sido canalizada, inclusive, no nosso relacionamento com Jesus, por causa do pão que Ele pode nos dar. Até onde eu e você estamos dispostos a ir para viver tudo que Deus tem para nós? Nós vamos chegar a um ponto de decisão como esse. Nós vamos chegar a um lugar onde eu e você vamos precisar dizer, a tua presença é mais importante do que aquilo que o Senhor pode me dar, porque eu sei que se eu tiver a tua presença, eu tenho todas as coisas. Olha o que diz, versículo 66 em diante. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Esse é o discurso que não enche a igreja, é o discurso que pode esvaziar a igreja. E não tem algo que intrigue mais o pastor do que uma igreja que não cresce. Sabia disso? Que eu quero que cresça, que eu desejo que cresça, que é bom demais subir num púlpito e ver a igreja lotada, todas as cadeiras cheias. Não estou aqui para pagar de hipócrita para você dizer que isso não faz bem para mim. Faz. E a Bíblia me dá condição, inclusive, de me alegrar com os frutos, porque João capítulo 15, quando a Bíblia fala a respeito da videira, diz assim, os frutos que permaneçam para o quê? Para que a gente se alegre por meio desses frutos. O fruto traz alegria, querido. Não tem coisa melhor do que você ir no seu pomar, depois de você ter trabalhado nele durante todo o ano, e de repente, na estação certa, você vê todo o pomar frutífero. Isso alegra o coração. Mas esse tipo de discurso é um discurso confrontador, mas ao mesmo tempo é um discurso de oportunidade, querido. Porque é o ponto de transição, é o ponto em que eu e você vamos dizer para Deus até que nível vamos ter com Ele. É o ponto que a minha e a sua atitude vai dizer para Jesus até onde vamos com Ele.
até o quanto queremos dele. Eu não quero, queridos. Eu não quero passar a minha vida indo nas igrejas, indo nos congressos, indo nas conferências atrás de pão natural. Me desgastar. Foi isso que aconteceu com os irmãos de José, enquanto José estava acumulando recursos nos seus celeiros egípcios. Os irmãos, quando foram até o Egito, estavam atrás daquilo que eles estavam há anos atrás ainda. Comida. Porque quando venderam José, eles estavam atrás de comida. Anos depois, quando José já estava na posição de governo, eles estavam atrás de comida. Eu não quero isso, queridos. Por isso eu preciso tomar uma decisão do que eu vou viver com Deus, do que eu vou desfrutar. Essa escolha precisa ser feita por mim e por você. O que é comer a carne e tomar o sangue, queridos? Comer a carne e tomar o sangue é você dizer, eu vou viver superficialidade ou intimidade? Escolha, é você quem vai determinar isso. Você vai viver com Deus superficialidade ou intimidade? Porque comer a carne e o sangue é ter a revelação de quem Cristo é, o Filho de Deus, do que Ele fez na cruz, do que Ele faria ali na cruz, da redenção. E isso fala de uma porta aberta, de uma porta de oportunidade para entrarmos no Santo dos Santos e desfrutarmos da presença do Eterno. Comer da carne e do sangue é dizer, eu vou ser superficial ou vou ser íntimo. É uma disposição de ter uma vida profunda de relacionamento com Deus. É ir além da multidão e querer intimidade. É ir além dos 70 e querer intimidade. É ir além dos 12 e querer intimidade. É ir além dos 3 e querer intimidade. É dizer, eu sou o discípulo amado do meu mestre. Isso é intimidade. Quem determinou isso? Aquele que decidiu comer da carne e do sangue. Aquele que no ponto de transição não escolheu paralisar ou retroceder, mas escolheu transicionar para o novo de Deus. Comer da carne e do sangue é estar disposto a sacrificar o que Deus pedir para viver o que Ele tem. E de novo essa história de sacrifício, queridos. Olha aqui, queridos, nós não podemos nos conformar com esse discurso que está por aí, raso, fraco, débil, medíocre, de uma teologia de graça barata. Isso não é Bíblia, isso não é bíblico. Espera aí, pastor, esse discurso me diz que em Jesus Cristo todas as coisas foram feitas, que o sacrifício foi Ele quem fez e que eu não preciso fazer mais. Você entende que esse é um entendimento frágil demais? Porque se nós olharmos para a história dos próprios apóstolos pós-graça, pós-crucificação, pós-descida do Espírito, nós vemos a Bíblia dizer que eles diziam que eles se alegravam pelos sofrimentos que eles padeciam por amor a Cristo. Então sim, na era da graça tem sofrimento, tem renúncia, queridos. Agora não é a minha renúncia que vai produzir a minha salvação, não são as minhas obras que vão produzir a minha salvação, mas a minha entrega, o meu sacrifício, a minha renúncia, é o que cantamos aqui, não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. Eu morro a morte de Cristo todos os dias,
para ser também participante da sua glória. Não tem como ter glória sem uma renúncia, sem sacrifício. Não existe possibilidade de ter isso, querido. Tem pessoas que nem querem orar para não ouvir de Deus aquilo que não estão dispostas a dar, queridos. Tem pessoas que não, eles estão falando muito, não vamos nem orar. Faz de conta que não é comigo. Por quê? Porque tem um medo de Deus de repente vir e pedir alguma coisa que eu não estou disposto a dar. Então eu entro para um relacionamento com Deus de superficialidade, de pão. Eu não quero isso, não quero isso. É esse discurso hoje na igreja? Não vou. Vamos ver quantos vão vir à tarde. É esse hoje? Não vou. É esse agora da vigília? Não vou. Vou perguntar para Deus se Ele quer que a gente anuncie a temática antes da palavra. Só para a gente medir a temperatura. É essa agora, essa é a mensagem agora. E eu fico pensando, esses caras pagaram um preço, andaram quilômetros, de repente, meu Deus, para ouvir isso, Jesus, está de brincadeira. Ó, com os braços em fogo. Que crossfit, que nada, é só uma remada, ó. Pega o barquinho e rema para você ver se não fica com os braços. E os caras vão atrás de Jesus, e de repente Jesus vem. Esse? Eu achei que agora ia ser o milagre dos milagres. A multiplicação das multiplicações. Queridos, nós vamos chegar nesse ponto de transição. E eu confesso que eu sinto vergonha. Eu sinto vergonha de quando eu olho para alguns homens que morreram pelo Evangelho. E de repente eu olho para a minha vida de renúncia. E falo assim, que vergonha. Sabe por que eu não gosto de olhar para o... Tem um livro agora, o livro dos mártires, né? Tem por aí. Eu passo longe. Por quê? Porque aquilo que os olhos não veem, o coração não sente. Não é verdade? Então a minha vida de renúncia aqui, diante da realidade, diante das pessoas que eu convivo, está louco de bom. Né? Estou por cima da carne seca. Agora, se eu dar uma olhadinha no livro, aí cai o semblante. Que vergonha. A pastora Ana está com ele na bolsa. Fecha essa bolsa. Por quê? Porque eu olho para a minha vida, vejo renúncias. Tem sacrifícios, tem. Agora, a gente gosta de comparar os nossos sacrifícios com aquele que não fez nada ainda, né? Daí, não deu nada ainda. Não entregou. Não saiu do trabalho. Não deu isso, não deu aquilo. Não passou tanto tempo assim, daquela forma. Olha aí. E às vezes eu sou tentado a pensar isso. Mas de repente eu posso olhar para a Bíblia, olhar para esse livro e falar assim, que vergonha. O que é meu sacrifício? Perto do que homens viveram e de homens que estão vivendo ainda hoje, queridos. A gente não pode só contar de histórias de anos atrás, bíblicas apenas. Homens que estão padecendo hoje, que estão morrendo pelo Evangelho hoje. Agora eu tenho um entendimento, queridos, que para cada nível de crescimento, de progresso, de promoção, Deus vai pedir algo da gente. Isso se amplifica para diversas coisas das nossas vidas. E é aí que muitos retrocedem. E sabe o que eu parei para pensar? Falei assim, eu não posso como pastor também me ofender com isso. Porque a Bíblia está me mostrando que a maioria realmente não vai. A maioria, infelizmente, não vai. A maioria não vai comer da carne e do sangue. Boa parte vai voltar.
não vai transicionar. Comer da carne e do sangue é você atender um chamado que talvez talvez você não queria atender, querido. Ontem nós tivemos uma temática aqui na igreja sobre abuso infantil. Tivemos aqui a sargento Tânia falando das experiências, a médica e tudo mais. Quem quer se enfronhar num negócio como esse, querido? Tem pessoas que eu já ouvi, não quero nem ver, porque me dá ânsia. Tem pessoas que passaram mal, porque realmente, a sargento Tânia falou uma vez para a gente coisa que eu falei, cara, não sei se eu tenho estômago para ver um troço desse, um vídeo desse. Coisas absurdas. Agora a realidade, ela é presente, gente. Essa realidade aconteceu comigo. Essa realidade está dentro dos nossos lares, das nossas escolas. Eu vou voltar para trás e fazer de conta que não existe. Por quê? Porque o que os olhos não veem, o coração não sente. Então eu não vou nem ver a live, porque daí eu não sinto. Não quero nem ouvir o missionário falar que ele alimentou uma criança que estava 6 dias sem comer, porque daí eu não sinto. Eu não sinto o constrangimento, eu não sinto a dor. Eu não me sinto desconfortável quando eu olho para a minha semana, para a minha geladeira e não tem exatamente aquilo que eu queria comer. Quando eu olho para os meus recursos e não tem a condição de ir para aquele exato restaurante que eu gostaria de ir. Isso não me constrange, isso não mexe comigo. Então eu prefiro não ver. Quem transiciona, querido, é quem escolhe comer da carne e do sangue. E realmente, não é para todos. Agora não sou eu quem determino quem serão, e não é o próprio Deus quem determina quem será. É a minha escolha, é a minha atitude, porque o discurso foi para todos. E sabe o que Jesus faz depois de ver alguns ir embora, ou a maioria ir embora? Ele olha para os 12. Olha para os 12, olho no olho. Eu fico imaginando aquele olhar de Jesus. Jesus olha para os 12. E aí, vocês vão também? Jesus não tinha discurso de politicagem não, queridos. Essa é a oportunidade, esse é o discurso. Vocês vão também? Eu acredito realmente na revelação que Pedro teve quando ele fala ali. Porque, queridos, eu acredito no coração de Pedro desde o início. Quando ele falou para Jesus que ele morreria por Jesus, ele acreditava nisso. A motivação era boa. A crise revelou que não era verdade. Mas nem ele sabia. Agora, isso acontece com todos nós e ninguém aqui está isento de falhar, queridos. Cantamos aqui e essa música ela não pode ser só bonita. Não pode ser só gostosa de ouvir, não pode ter só uma melodia boa. Falamos aqui na música que morreríamos por Jesus, sim ou não? Falamos ou não falamos, gente? É uma música linda, melodia gostosa, anima o povo, pega a igreja, vamos junto. Mas o que eu estou cantando? A hora que eu estava ali cantando, eu falei, meu Deus do céu. Eu com essa palavra na cabeça. E daí a gente lembra daquela antiga do nosso tempo. Abro mão dos meus sonhos. Cantamos semana passada, né? Não, é quase. É tudo a mesma coisa. Isso aqui é da mesma turma. Morro, né? Morro. Jesus do céu. Agora, quando eu canto com motivação realmente de acreditar que é isso que eu estaria disposto a fazer. Pode ser que na hora do vamos ver eu seja como Pedro. Aí eu falo assim, meu Deus, agora é a Vera. É a hora de realmente colocar em prática aquilo que eu achei. E de repente eu não consiga. Mas daí,
se eu tenho motivação, se não é hipocrisia, se não é querer fazer de conta na frente dos outros, se não é, alguém que está com mau caráter, se não é, você vai ter oportunidade de recomeço, você vai ter oportunidade de provar que em algum momento você consegue, como Pedro provou depois. O amor dele por Jesus cresceu. E eu e você podemos crescer no nosso amor por Jesus também. Todos nós vamos chegar nesse ponto, gente. Talvez você já tenha chegado, talvez você seja hoje, talvez vai ser amanhã, não sei. Todos nós vamos chegar nesse ponto de termos que tomar uma decisão. E eu te digo, nós vamos tomar, eu estou tomando todos os dias. E às vezes pode ser que eu tome pela carne e o sangue, às vezes pode ser que seja pelo pão natural. Mas nós temos que tomar uma decisão do que vamos viver com Deus, do que estamos dispostos a viver com Deus. Esses dias, num dos meus mantos proféticos aí, tem muita coisa acontecendo que é muito maior do que Deus já descortinou para nós, gente. Só que quando Deus começa a fazer isso, a nos mostrar, fala assim, olha, a terra é boa, maravilhosa. E Ele começa a contar a respeito da terra, uma terra que manda leite e mel, uma terra que é fértil, uma terra que você vai plantar, vai crescer, uma terra que vai dar fruto, uma terra que isso, uma terra que aquilo. E Ele conta, e é verdade isso ou não? Ele enganou o povo em algum momento? A terra é isso. Mas Ele não contou que tinha gigantes. E eles só sabem que tem gigante quando eles já saíram do Egito, quando eles já passaram parte do deserto, quando eles pisam na terra, os espias, e descobrem que tem gigantes. Para toda promoção, tem um nível de sacrifício, gente. Para toda promoção, tem um nível de conquista necessária. Tem um nível de bravura, tem um nível de disposição que precisaremos ter. Deus não revela por quê? Porque o povo nem tinha saído do Egito se tivesse revelado. Passa 40 anos mudando a mentalidade, tentando mudar a mentalidade do povo, e a nova geração então entra. Porque já não é uma mentalidade de Egito, é uma mentalidade de deserto, mas ao mesmo tempo de provisão, de favor de Deus, de um Deus presente, do fogo, da nuvem. E eles conseguem então entrar naquela terra e falar assim, não, vai ser nossa. Ela é boa, ela é minha. Então, quando Deus de repente começa a descortinar coisas novas de promoção, Ele vai exigir algo de nós, queridos. E num desses mantos proféticos eu tive um sonho. Que foi extremamente confrontador para mim. Sabe aquela coisa que você pega na mão? Sabe aquela coisa que você recebe de Deus e você sabe que não tem como você ser indiferente àquilo? Que é um momento que não dá para fazer de conta que não é com você, que é com o fulano, que é com o ciclano, que é para... Não. E eu não consigo, gente. Eu não consigo. Se Deus de repente fala algo um pouco mais claro, eu não consigo ser indiferente. Eu fico no mínimo incomodado com aquilo. Eu tive um sonho dentro dessa construção toda dos quebra-cabeça, né? Que ainda não está totalmente pronto. E o sonho era uma frase, queridos. E a frase era assim, a última flecha. E na mesma noite eu sonhei 3 vezes Deus falando essa frase comigo. A última flecha, a última flecha, a última flecha. Quando eu acordo assim, quero tomar café. Quando eu acordo eu falo assim, meu Deus, um pão quentinho agora. Quando eu acordo eu penso assim, meu Deus, não vejo a hora de trabalhar. Quando eu acordo eu fico
fico com a cabeça pirada, queridos. Eu sei que Deus falou alguma coisa. Eu quero descobrir o que é. E eu fiquei pensando naquilo, e eu falei, onde está isso na Bíblia? E eu tinha uma convicção de quando acordei, é exatamente essa frase que você precisa descobrir o que eu tenho para falar com você. Olha aqui para mim. Às vezes, Deus descortina algumas coisas a mais, mas ainda estão em parábolas. Você vai precisar ainda dar alguns passos para saber exatamente. Agora, se você se torna indiferente, não sei o quê, de repente você não vai e não entende coisas mais profundas. E eu falei, onde está isso na Bíblia? E não tinha na Bíblia. Eu lembrei de alguns textos e tal, e de repente eu falei assim, vou botar no Google, que depois de Deus o Google sabe bastante também. Eu botei no Google a última flecha, o nome, exatamente. Sim, os primeiros anúncios ali, as descobertas que o Google fez, de cima, quase no meio da página, tinha só uma coisa. Um livro de um pastor americano, que foi traduzido para o português com o título A Última Flecha. Pastor? Ah, está aqui, ó. Olha aí, ó. Não é o Marte, né? É quase, né, Gerson? Isso aqui, ó. Ano passado, o Jeff mandou uma foto desse cara para mim no WhatsApp. Ele assim, ó, Mar, você com 60, sarado, ele colocou sarado, vai ser igualzinho esse cara. E eu dei risada, né, dei risada lá, ano passado. Nunca ouvi falar nesse cara, nunca tinha ouvido, nunca pensei, nunca imaginei. E na época que ele falou, só pensei nessa questão física, não fui saber que era, que pastor da onde, como, que palavra tinha, que mensagem. Sei que a hora que veio a última flecha, eu coloco no Google, vem só esse livro. Eu olho para a cara desse cara, lembro na hora do que o Jeff falou, lá atrás. E o título, fazendo propaganda para você já, cara, então... Daí eu falei assim, o que você acha que eu fiz? O que você acha que eu ia fazer, queridos? Não, sério. É tomar café. Vamos trabalhar. O Lucas desceu, eu falei assim, Lucas, tecnologia, filho, né? Eu falei assim, filho, eu preciso desse livro para ontem. Daí vamos no Mercado Livre e tal, porque tem aquelas entregas do dia para o outro e tal. Eu falei, vamos. E daí achamos uma entrega do dia para o outro. E daí era de segunda para terça, ia chegar na quarta. E eu ficava aqui mandando aqui. Eu coloquei o endereço do escritório, porque é o endereço certeiro, que no horário comercial ia ter gente para receber. Porque em casa podia ser que não. Daí, naquele dia eu tinha reunião fora de pastores e eu ficava para as secretárias ali. Ei, se chegar alguma coisa, isso. E daí, uma hora depois chegou, uma hora depois chegou, uma hora depois... Não sei por que eu queria ver o livro, queridos. E não chegou naquele dia, atrasou. Olha que Deus tratou a minha ansiedade. Não chegou na quarta, eu fui pegar esse livro na quinta noite, na cela, porque o pastor Valdeir me trouxe, porque a Ali deu para ele, para me trazer, e eu tinha que fazer a célula. Tinha que fazer a célula. Daí eu fiz a célula, peguei o livro, muito cansado, extremamente cansado naquele dia. O que eu fui fazer? Dormi. Resumo da ópera, queridos. Esse livro, ele, dentro de toda essa construção, né, que ainda estamos, mas ele é extremamente confrontador. Ele fala assim, não pare até ter terminado. Ele fala do rei lá que atirou três flechas, né? Que Eliseu fica irado com o rei por ter atirado só 3 flechas. E ele fala para o rei, se você tivesse atirado 5 ou 6, você não teria só uma vitória parcial com seus inimigos, mas você eliminaria totalmente seus inimigos.
E ele começa a trabalhar no livro essa questão de você ir até as últimas consequências para viver tudo aquilo que Deus tem para você. Esse é o resumo do resumo do resumo do resumo. Eu olhar para isso, querido, você acha que eu tipo assim, que lindo, Jesus falou comigo num sonho. Que lindo, olha que experiência, que livro tremendo, está todo marcado aqui. Eu fico com essa mensagem dentro de mim, com a consciência plena, absoluta, de que Deus está falando comigo. Só que envolve uma disposição de ir até as últimas consequências. E sabe qual que é a minha pergunta agora? O que é essas últimas consequências? Quais flechas que eu ainda não atirei, que eu preciso atirar? Eu quero terminar a minha vida com a aljava totalmente vazia. E aí esse livro me fez lembrar de uma palavra que eu ouvi do Dr. Marius Moore, lá de anos atrás, quando ele fala a respeito do cemitério como lugar mais rico da terra, porque lá no cemitério estão os livros não escritos, lá estão as poesias não escritas, as músicas não escritas, os projetos não constituídos. Então as pessoas que levaram para o cemitério a sua aljava, cheia de flechas que deveriam ter sido lançadas. Eu não sei como que isso cai para você, mas isso me incomoda e muito. Por quê? Porque numa situação como essa, eu vejo diante de oportunidades, diante de coisas que eu sei que Deus quer falar e revelar, mas que vão exigir uma disposição de eu atirar até a última flecha. Mas sabe o que eu penso, queridos? Que realmente, quando chega num ponto de transição como esse, as decisões serão tomadas. A questão é, se nós vamos virar as costas e falar assim, essa mensagem é dura demais para mim, ou se vamos olhar nos olhos do mestre e falar assim, nós não temos para onde ir. Sabe o que isso mostra para mim? Que as pontes foram quebradas. Eu não tenho para onde ir. Só tu tens as palavras de vida eterna. Eu já fiz uma escolha, caminhar contigo. Eu já fiz uma escolha, quebrar as pontes. Eu já fiz uma escolha. E nos momentos que eu penso, e já pensei em desistir, o Senhor me lembra da escolha que eu já fiz. E algumas vezes já disse aqui em mensagem, eu não sei fazer outra coisa, a não ser aquilo que eu faço hoje. Mas eu não sei não porque eu não tenho habilidade. Eu não sei porque eu decidi não fazer outras coisas. E o Senhor me lembra disso. E o Senhor me faz voltar para isso. Para quê? Para justamente eu escolher pela carne e pelo sangue. Por mais complicado que isso possa ser ou parecer naquele momento. Mas que na realidade é um ponto de transição. Uma porta de oportunidade. Que o próprio Deus está revelando e me dando. E a escolha vai ser minha, se eu vou entrar por ele ou não, por essa porta ou não, por esse caminho ou não. E é sua também, queridos. Ela é sua, ninguém pode escolher por você, o teu líder, teu pastor, teu pai, tua mãe, ninguém. Eu não posso escolher pelo Pedro, ele vai chegar nesse ponto de transição. Tudo que eu quero é lançar ele, como uma flecha incendiada para as nações, e é o que eu tenho profeticamente no meu coração. Agora ele vai precisar escolher isso, queridos. Ele vai precisar escolher, ele vai precisar tomar a decisão do que ele vai viver em Deus.